Estamos vendo o fim do neoliberalismo e o futuro do mundo parece que tende para a liderança da China e da Rússia. A globalização centrada nos Estados Unidos, que por várias décadas sufocou as nações sob a promessa de um mercado livre, está no fim. Esse modelo que na verdade era a americanização do mundo. O mundo deveria ser todo ele igual aos Estados Unidos. Né? Tecnologias, indústrias, bancos, dólar, consumo desenfreado, American Way of Life. Bom, esse modelo foi desmascarado, hein? O neoliberalismo, o motor ideológico, o modo econômico de ser deste mundo maravilhoso, não apenas fracassou em entregar prosperidade, mas devastou economias, especialmente no chamado Sul Global, que é como se chama hoje os países em desenvolvimento emergentes, que eram chamados de Terceiro Mundo, na época da Guerra Fria. Bom, o mundo está se reorganizando e o Sul Global agora é liderado por potências formidáveis como China e Rússia. O Sul Global está no centro da transformação em curso. Mas para onde vamos? Um mundo fragmentado em blocos regionais? Uma nova liderança do Sul Global? Será que o Brasil vai assumir esse papel? Ou veremos o caos imposto por um Ocidente liderado por um Estados Unidos ferido e em declínio? Bom, vamos aqui trazer um texto aqui calcado, inspirado em Michael Hudson, o economista. Esse texto aqui vai destrinchar como é que a ascensão da China e a resiliência da Rússia e a revolta do Sul Global contra o neoliberalismo estão redesenhando a economia mundial. Então vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal Luz no Fim do Túnel. Bom, então o neoliberalismo está em colapso e o Sul Global está, vamos dizer, num processo de grande mudança, de grande modificação. O neoliberalismo prometeu liberdade e prosperidade para todos e entregou o quê? Aumento da desigualdade, privatizações predatórias, dependência, né, dos grandes centros concentradores de renda. Bom, nos anos 80 e 90 do século passado, o FMI e o Banco Mundial davam as cartas no mundo. Daí impuseram ajustes estruturais ao Sul Global. Pode apostar em austeridade, hein? A África, América Latina, Ásia. E assim, os países tinham que privatizar, né, suas estatais, os seus recursos, cortar serviços públicos e abrir mercados para multinacionais ocidentais. Veja aí, por exemplo, o presidente da Nestlé, né, está declarando aí, dizendo que a água não é um direito humano. A água não é um direito humano. Não, é um direito da Nestlé. A água é um direito da Nestlé. Bom, então nós vemos aí economias que foram saqueadas, dívidas impagáveis e populações em processo de empobrecimento. Países como Argentina, México e Nigéria viram suas riquezas naturais, suas indústrias serem engolidas literalmente por grandes corporações estrangeiras. Enquanto que a austeridade, a famosa teoria da austeridade, ia sucateando a educação, os hospitais iam se tornando locais assim não muito recomendáveis, enfim. Essa era acabou, né? O Sul Global rejeita o jugo neoliberal. Veja, nações como Brasil, Índia e África do Sul, buscando aí um modelo, um paradigma aí na China, eles estão buscando parcerias que respeitem sua soberania. Veja, essa é uma enorme diferença. Você buscar parceria de desenvolvimento a alguém que não quer se meter, né, no seu modo de vida, na sua soberania. Daí então, a iniciativa Cinturão e Rota, né, o maior projeto comercial do mundo, passou a financiar infraestrutura em mais de 150 países, né, portos na África,
ferrovias na América Latina, sem as amarras penosas do FMI. No entanto, isso não impede que tipos como Steve Bannon, né, façam críticas, né, ao projeto comercial liderado aí pela China. Claro, ele não consegue enxergar as vantagens, né, que muitos países da Ásia, da África e também aqui da América Latina, né, vão tendo quando, enfim, buscam processos de desenvolvimento na modalidade de acordos de comércio do tipo que os economistas chamam de ganha-ganha, né? Principalmente quando você também ganha o know-how, né? A engenharia reversa, a possibilidade de trazer profissionais do setor daquele país, né? Bom, então, qual que é o modo do Ocidente? Veja, o Ocidente é o sistema ganha-perde, eu ganho e você perde, né? O Ocidente impõe sanções, veja aí, as sanções, né, as tarifaços, né, os boicotes e condições humilhantes, né? Bom, então o Sul Global ele encontrou na China e na Rússia também, que é resiliente, é resistente, modelos de desenvolvimento que priorizam um crescimento coletivo, né, da coletividade, de se pensar o país como um todo, e não aquela coisa deslumbrada, né, daquele individualismo ANCAP, né, que busca assim o indivíduo brilhar no meio da pobreza e se sentir feliz desta forma, né, de uma maneira alienada e soberba. Né. É preciso dizer não à exploração. Né. Bom, e agora, bom, eu vou tocar nesse assunto dos últimos 3 dias, né? Mas veja, eu queria falar aqui também sobre a motriz, a força motriz dessa mudança toda. Veja, a ascensão imparável do dragão chinês. A ascensão do dragão chinês é um marco na história. Em poucas décadas, transformou-se de uma nação agrária, rural, em uma grande potência industrial. Veja, a China ela não fez nada assim de tão milagroso. Ela seguiu o mesmo caminho, ou um caminho parecido, que os Estados Unidos e a Alemanha já tinham trilhado, né, no século XIX e no século XX. Mantiveram serviços essenciais, por exemplo, transporte, energia, saúde, principalmente educação. Tudo na China começou com uma reforma educacional, uma verdadeira revolução educacional, né, sob controle estatal, longe das garras do neoliberalismo. O neoliberalismo fez tudo para entrar na China. Em 2012 não conseguiu, né? Os grandes banqueiros sionistas não conseguiram se apossar dos bancos mais importantes da China. Esses bancos continuam sob total controle do governo da China. Então você não tem lá uma elite financeira, o homem mais rico do mundo, né? Você não tem lá o indivíduo que tem $1 trilhão em Bitcoin, né? Você não tem uma elite financeira que parasita a economia com dívidas e juros impagáveis, né? Quer dizer, não é uma plutocracia, um regime liderado por uma dúzia de bilionários, né? A China tem o seu próprio sistema bancário e a sua própria moeda e passou a financiar suas estradas, suas ferrovias, né, seus trens-balas, cidades inteiras, né? Então veja, ao contrário aqui do Ocidente, onde o capitalismo financeiro transforma tudo em lucro para 3 mil bilionários, né? 2, 3 mil bilionários. A China usa o seu sistema financeiro para impulsionar o seu povo, né? O crescimento real. Abandonou o modelo exportador aí, né? Que a tornou a fábrica do mundo. Veja, ela agora está mais focada no mercado interno, está investindo em tecnologia, em sustentabilidade, principalmente em qualidade de vida. Aí então é acusado de neomercantilista pelos Estados Unidos, né? E ela fala, olha, aqui a gente pratica a política do ganha-ganha, vamos fazer parcerias com os países do sul global. E aí começou a fazer essas parcerias no Vietnã, na Etiópia, no Paquistão, oferece infraestrutura e comércio, e não dívidas impagáveis para o FMI, né? Essa abordagem desafia o neoliberalismo, que vê o desenvolvimento como um jogo de soma zero, né? O neoliberalismo é assim, eu ganho e você perde, isso eu chamo de liberalismo, né? Então é uma falência do neoliberalismo nos Estados Unidos.
Se a China replica o capitalismo industrial pujante que tornou os Estados Unidos uma potência no passado, por que os americanos já não conseguem competir? Sim, porque o neoliberalismo atroz e concentrador de renda e financeirista e rentista destruiu sua economia. Desde os anos 80, os Estados Unidos começaram a privatizar os serviços públicos. Lá, o queridíssimo presidente, lá, o adorado, aí, Ronald Reagan, não é? E começou a desregular tudo, a privatizar, a cortar impostos para os ricos, né? Concentrando a riqueza nas mãos do 1% mais rico. O resultado é uma nação que está endividada, né? Com uma infraestrutura decadente, indústrias foram desmontadas. Você sabe, o capitalismo foi para a China. Né? O neoliberalismo transformou os Estados Unidos em um cassino financeiro. Quem lucra lá é Wall Street e os trabalhadores e pequenas empresas afundam. Né? Bom, para competir com a China, os Estados Unidos teriam que desmantelar esse sistema aí neoliberal. Eles vão ter que ir aí que chega a chegada do homem providencial ou do homem bravatal. Né? Bom, ele vai ter que fazer o quê? Reestatizar os serviços, adotar uma tributação progressiva e maior para as classes mais altas e financiar o Estado com uma moeda própria, como a China faz, né? Mas isso aí não, a elite americana não quer, ela quer manter a sociedade desigual, né? E em vez de competir, eles vão apostar em quê? Em destruir. Ah, vamos sancionar a China, vamos promover conflitos em Xinjiang, vamos criar em Taiwan um anátema, né, contra o governo da China. E aquela retórica toda anti-asiática do livro negro do comunismo, todo aquele libelo, aquele marketing viral para alimentar a sinofobia, a russofobia, né? Usando também a Big Data, aí, né? As redes sociais para criar divisões e polarizações. Mas isso aí não é competição, né? É desespero. O neoliberalismo não apenas quebrou a economia americana, ele corroeu a sua capacidade de pensar, né, de imaginar, de inovar, de liderar. Veja, um outro alvo do Ocidente foi a Rússia. Por quê? Porque ela se defendeu da invasão da OTAN lá na Ucrânia. Só que a Rússia também está desafiando o neoliberalismo. Veja, nos anos 90, sob o bêbado, aí, o Boris Yeltsin, o país abraçou o livre mercado. Né? Ele foi muito aconselhado aí por conselheiros ocidentais. Né? O resultado foi uma catástrofe. As indústrias foram desmontadas, recursos naturais foram privatizados, os cleptocratas, né, mandavam em tudo. Uma economia que dependia totalmente de exportar petróleo. O neoliberalismo transformou a Rússia num posto de gasolina. Né? E o Ocidente zombava da Rússia. O nosso posto de gasolina vai bem, obrigado. Mas aí surge o homem providencial que não é bravateiro. Né? O Vladimir Putin. A narrativa mudou bastante. Apesar das sanções mais duras da história, a Rússia cresceu e se tornou a quarta maior economia em paridade de poder de compra, segundo o Banco Mundial. Como? O Putin forçou os bilionários, os oligarcas, os cleptocratas a reinvestir seus lucros em agricultura, em tecnologia, em defesa, e passou a diversificar a economia. Embora ainda ela não tenha vamos dizer, uma economia robusta, né? A Rússia provou que é possível resistir ao neoliberalismo. Né? Para o sul global, a lição é clara: olha, soberania econômica é possível, mesmo sob pressão. Países como Irã e Venezuela, que também foram fortemente sancionados, tentam seguir o exemplo, né? E buscam autonomia com o apoio da China e da Rússia. Né? Apesar da imensa propaganda anti-Irã e anti-Venezuela, né? Países têm se desenvolvido bastante nos últimos anos. Bom, então pode-se dizer que o neoliberalismo aí está em seus estertores. Né? Veja, nos Estados Unidos e na Europa, o neoliberalismo produz estagnação, desigualdade e crises crescentes. No sul global, deixou fortes cicatrizes aí de exploração e subdesenvolvimento.
mas o futuro está sendo escrito por nações que rejeitam esse modelo. Então a China lidera com parcerias que elevam o padrão de vida da África à América Latina. A Rússia mostra que sanções podem ser superadas com resiliência. Esses países inspiram o Sul global a construir economias soberanas, livres das amarras do FMI e do dólar. Bom, então assim, o Ocidente, o Ocidente coletivo, né, liderado aí pelos Estados Unidos, ele apostou no caos, né, em sanções, em guerras híbridas, em divisões ideológicas, mas nós não podemos continuar a ser um peão nesse jogo. Veja, para os nossos seguidores aqui, a mensagem é clara, hein? O mundo unipolar caiu, ruiu, né? E o Sul Global é um futuro de cooperação e de soberania. Bom, então assim, um sistema que enriquece uns poucos e condena centenas de milhões e bilhões à pobreza, não nos cabe apoiar esse tipo de regime, né? Então vamos lá, pessoal. Segunda parte do nosso vídeo aqui. Veja, nos últimos dias surgiram informações indicando que o presidente Trump sinalizou aí uma possível redução substancial nas tarifas impostas à China. Por isso que eu disse, do homem bravatal, o homem que vive de bravatas, né? E o Trump afirmou publicamente que as tarifas sobre a China, atualmente em 145%, são muito altas, né? E que cairão substancialmente. Agora ele está dizendo que, bom, mas ele também, também não vai ser zero, né? Bom, não vai ser zero, então vai ser quanto? Daí ele expressou otimismo sobre negociações comerciais, sugerindo uma abordagem mais amigável com a China, dizendo: nós somos muito gentis, e a China é muito gentil. Xi Jinping é um homem boníssimo, bondosíssimo. Ele é muito gentil. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, essas declarações de bondade, né, esses acessos de bondade, vieram após semanas de escalada na guerra comercial, com as tarifas americanas atingindo a China em 145% e a China respondendo com tarifas de 125% sobre produtos dos Estados Unidos. A volatilidade nos mercados globais e a pressão de investidores e aliados influenciaram aí a mudança de tom, né? Bastou uns telefonemas lá de alguns magnatas, né, para o Trump. Bom, então ele diz agora que vai reduzir para 50%. Segundo o Wall Street Journal, a Casa Branca está considerando reduzir as tarifas sobre a China para uma faixa de 50% a 65%. Há também a possibilidade de adotar uma abordagem escalonada, com tarifas de 35% para produtos que não são considerados uma ameaça à segurança nacional, e até 100% para itens estratégicos. Então, assim, essa redução faz parte de negociações com Pequim, mas não seria uma oferta unilateral. Ele espera aí alguma resposta também maravilhada, talvez bondosa da China. Vamos ver, né? O secretário do Tesouro, Scott Bessent, reforçou que as tarifas atuais de 145% são insustentáveis. E assim está confiante que vai desescalar o conflito comercial com a China no futuro próximo. Bom, então os Estados Unidos estão dispostos a negociar, né? O Ministério das Relações Exteriores da China respondeu às declarações de Trump hoje, né, 23 de abril, né, afirmando que os Estados Unidos devem parar de fazer ameaças e parar de agir com coerção contra a China, que é preciso chegar a um acordo. Então, mas Pequim mantém a sua postura calma e tranquila, indicando que não vai ceder facilmente, que está aberta a negociação e quer negociações igualitárias, né? E rejeita qualquer percepção de estar capitulando, de estar assim cedendo. Então, assim, o Pequim usa a narrativa de resistir para reforçar a sua imagem de um regime estável, né? E, bom, veja só, nós estamos assim numa época em que, bom, eu vou falar também sobre o Brasil, né? Veja, a guerra tarifária permanece um impasse. Veja, a China aposta na sua resiliência econômica e nas suas parcerias globais para contrabalançar a pressão americana. E, de certa forma, ela tem feito sucesso
depois que começaram as sanções, em fortalecer as suas parcerias globais, aí com mais de 150 países, né? As declarações de Trump sobre uma possível redução nas tarifas geraram um alívio nos mercados asiáticos. Parece que houve uma boa recuperação ali, principalmente hoje, né, após semanas de queda devido a essa incerteza comercial. E, bom, ele tinha feito um anúncio aí que durante 90 dias não ia mexer nas tarifas, né? Vários posts aí nas redes sociais, por exemplo, lá no Twitter, que é o X, né? Com vários usuários brasileiros dizendo que o Trump agora está arregando, né? E que está simplesmente era muito fácil de se prever que ele ia bater com o punho na mesa e depois ia aparecer com uma luva de pelica branca para esconder a pancada que ele deu na mesa, né? E enfim, é sempre aquela coisa da bravata, né, do indivíduo que joga desta forma para negociar, né? Bom, então assim, é possível se prever aí uma desescalada nessas tarifas aí entre Estados Unidos e China. Isso pode ser bom para o Brasil, né? Pode estabilizar os preços aí também, em vez de ficar nessa gangorra de tarifaços, né? Bom, agora se a China aumentar aí as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos como parte do acordo, né? Isso vai reduzir a demanda por exportações brasileiras como soja e carne. Então, o Brasil continua com a tarifa mínima de 10%, exceto para o aço, o alumínio e o etanol. Então, o Brasil está ainda numa posição competitiva em relação a outros países. Bom, depois de 90 dias, vamos ver como que vai ficar, né? Os analistas dizem que essa mudança de tom aí da parte do loirão, né, reflete as pressões que o mercado interno e externo vem fazendo sobre ele. E também é preciso evitar uma recessão global. Veja, ainda não há detalhes sobre como é que essas reduções vão ocorrer. A China sempre com muita cautela, com muita tranquilidade, né, equidade. Bom, e aí os mercados parece que reagem positivamente a essa possibilidade de desescalar, né? Bom, para o Brasil vai depender aí muito dos termos, né, desse acordo, desse novo acordo Estados Unidos-China, como é que vai evoluir as negociações globais. Bom, eu acho que já está de bom tamanho o nosso vídeo aqui. Bom, as notícias estão aí, temos visto muitas fotos aí do ex-presidente Jair Bolsonaro na cama do hospital, né? E engraçado que ele não precisa usar aquele aventalzinho infame, né, que a gente tem que usar no hospital, né? Não, parece que está lá com o seu bermudão, sua barriga de fora, lá mostrando lá suas feridas, né? Suas feridas de guerra lá quando ele foi esfaqueado e agora está sofrendo lá uma cirurgia, enfim, ele tem que a cada 6 meses passar ali por uma verificação médica rigorosa. E parece que no próprio hospital foi intimado lá, parece que para o STF, porque ele é réu, né? Na tal do golpe lá, se é que houve golpe ou se não houve, e tem uma minuta do golpe aí que foi denunciado aí por esse, enfim, esse processo vai longe, né? Estava vendo ali também a participação do Felipe Martins, né? Que, segundo o que se diz, foi quem redigiu a tal minuta do golpe. O ministro lá do Supremo disse que essa minuta existe, né? Bom, não temos como saber disso, né? O que sabemos é que, desde o primeiro minuto, o Jair Bolsonaro questionou o resultado da eleição, né, apontando fraude, começou uma série de acusações. Bom, e aí o STF, veja, o mesmo STF que lá na época da Lava Jato, né, prendeu o Lula, né, o mesmo STF, e que aí naquela época a direita brasileira é, não pode ter anistia, não pode ter, é, não, tem que ter lei da ficha limpa, não é assim? Não pode ter, não se pode facilitar, não, nós temos que manter esses caras presos. Bom, agora o discurso mudou, né? Quer dizer, você fortalece o STF, você dá ele todo o poder, né?
que foi uma das consequências da Lava Jato, foi fortalecer o STF. E depois aquele processo contra o Lula estava cheio de anormalidades, estava cheio de vícios, né, enfim, de relativismos, enfim. E a Lava Jato foi para o buraco, né, e veio a Vaza Jato, e no fim o Lula acabou solto, voltou à presidência, e aquele pessoal que era tão contra a anistia, quando se tratava da prisão do Lula, agora eles são a favor da anistia, né? Porque eles mudam da água para o vinho com a maior facilidade, né? Então aquilo que vale para o outro, vale para você também, é assim, né? Veja, então quem bate em Chico, bate em Francisco, não é assim como diz o ditado, né? Então veja, se você quer anistia, numa situação e na outra situação você não quer, mas a lei deveria valer para todos, né? Então eu sinceramente, eu acho que é tudo um exagero muito grande, a polarização política do Brasil. Eu acho um exagero, eu acho que nós devíamos estar discutindo agora outros assuntos importantes. Por exemplo, fazer a ferrovia transoceânica lá, Manaus-Xangai, no Peru. É isso que vai permitir reduzir 10 dias, né, o transporte de nossas commodities, de nossa produção agrícola, de nossa produção do agronegócio para o Oceano Pacífico. Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar em defesa, né? A investir em caças, Rafale, investir em. Não, não, nós temos que investir em mísseis, em drones, né? Nós temos que investir em coisas. Ah, tudo bem, quer investir em submarino, tudo bem, mas temos que falar em defesa, né? Em algum momento, sei lá, talvez as Forças Armadas reassumam o seu papel assim, para defender nossas fronteiras, proteger o Amazonas, manter a integridade territorial, manter a coesão social, né? Enfim, a coisa mais importante do Brasil é a nossa língua, né? É a nossa igualdade, a nossa capacidade de ser o mesmo brasileiro, esteja lá no Acre ou no Rio Grande do Sul, né? Então a gente advoga por isso daí, por unidade territorial, pela defesa do território. Veja, as coisas não estão indo bem. Na Europa só se fala em guerra, né? Aqueles caras só falam em guerra contra a Rússia. Então aquelas profecias lá que dizem que a Rússia vai tomar a Europa toda, né? Eles lançaram todas essas profecias no mesmo momento, né? Sempre pressupunha sempre um dedinho da CIA, né? Por trás de tantas profecias, né? Pressupunha sempre um dedinho desses serviços de inteligência, né? Bom, também o Papa foi ao encontro do Criador, né? Bom, eu sempre defendi o Papa Francisco a partir do momento que eu comecei a verificar que os embates, os combates, as críticas feitas ao Papa por pessoas que se diziam católicas eram inteiramente injustas, né? E, inclusive, a ala mais progressista da igreja nem é aquela liderada pelo Papa Francisco. Ele foi um homem muito mais de centro, né? E agora está essa briga aí, quem é que vai suceder? Se vai ser a ala conservadora, né, ou a ala progressista? Na verdade, isso não tem a menor importância, né? Importante é para o católico crer na transcendência, né? Crer em uma vida futura, né? E crer que a vida tem que ser bem vivida aqui na Terra e que tem que haver igualdade para a espécie humana, né? Nós temos que lutar pela igualdade, pela coesão social, pela harmonia, né? Enfim, mas eu não vou entrar nesse tema hoje, neste momento, né? Acho que o vídeo já está de bom tamanho, então vamos ficando por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, Helder Araújo aqui. Canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Chegando até aqui, você já dá um like no nosso vídeo, faz o seu comentário, divulgue o nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal, né? Canal de língua portuguesa, mais focado em geopolítica, geoeconomia e geoestratégia. Então, hoje, falamos aí sobre o Sul Global.
depois abordei um pouco aí a mudança de tom, né, do Trump, terminei falando aí da transoceânica, da ferrovia, da polarização política no Brasil, se vai ter anistia, se não vai. Eu acho que a gente devia estar debatendo como é que a gente pode fazer uma verdadeira revolução educacional no Brasil. Você não tem industrialização, reindustrialização, desenvolvimento sem fazer uma revolução educacional. E isso não está sendo feito e nem pensado, e nem debatido, e nem discutido, né? Primeiro, se você quer reindustrializar o país, você tem que fazer uma revolução educacional na educação, né? Porque não é questão de você formar 100 mil advogados por ano. Você vai ter uma burocracia infernal se você tiver um número excessivo de advogados. E não estou falando contra a advocacia, hein? Eu estou falando sobre uma falta de engenharia, né? De físicos, de químicos, de engenheiros, de profissionais que vão criar o desenvolvimento, que vão criar a tecnologia, que é o que nós precisamos, vão criar o desenvolvimento, vão agregar valor à matéria-prima, né? Para que a gente não seja eternamente um provedor de alimentos para o mundo, no que também eu não sou absolutamente contra. O Brasil tem uma vocação agrícola, né? Mas ele tem um potencial enorme para explorar a partir do momento que ele investir em educação e a partir do momento que ele tiver mão de obra altamente qualificada e brasileira, por que não? Já tivemos e podemos ter novamente. Então vamos em frente, pessoal. Vamos ficando por aqui. Então até a próxima e fiquemos com Deus.